Daniel capítulo 12, último capítulo do livro de Daniel, capítulo 12, vamos terminar esta noite o livro de Daniel e encerrar aqui uma série profética, de estudos proféticos bem longa que nós fizemos, né? Estudamos todo o livro de Apocalipse, os 22 capítulos verso a verso, e estudamos todo o livro de Daniel, 12 capítulos verso a verso, evidentemente que um estudo mais superficial, um estudo mais voltado para aplicações para a nossa vida, sem nenhuma pretensão teológica, até porque eu não tenho preparo para isso, mas estudamos aqui, foram 9 meses de estudos de profecias. Hoje nós vamos encerrar com o último capítulo, um capítulo muito bonito, curtinho, mas muito bonito, e na próxima quarta nós já iniciamos uma nova série de estudos bíblicos, que é a série Parábolas de Jesus. Então, a partir da próxima quarta-feira, a cada quarta-feira nós vamos estudar uma parábola de Jesus. Vamos entender por que Jesus contava aquelas histórias, o contexto daquelas histórias, a linguagem da época, o que aquelas histórias queriam dizer para aquelas pessoas e o que elas querem dizer para nós hoje. Porque as parábolas de Jesus são eternas, elas vão falar sempre para o coração humano. Através dos séculos, você vai ver, vai se surpreender com o que Jesus há 2000 anos atrás falou a respeito da nossa vida e que conselho ele nos deu através daquelas historinhas que ele contava. Então a cada quarta-feira vamos estudar uma parábola e tirar para nós uma lição de vida, já começando na próxima quarta. Quem não trouxe a Bíblia para acompanhar Daniel, basta erguer a mão, nós temos Bíblias lá atrás, tá? Para poder acompanhar. Eu recebi um e-mail sobre a oração das mulheres, pastor, mas eu acho que eu não vou ler não, porque eu acho que é um absurdo falar isso aqui a respeito das mulheres. Então eu trouxe o e-mail, mas eu não vou ler não, né? É chato porque tem muitas mulheres aqui na igreja e é desagradável. Melhor não ler, né? Ler? Mas é um absurdo isso aqui. Eu como homem não posso concordar com isso aqui. É para ler? Bom, diz assim, oração das mulheres. Querido Deus, até agora o meu dia foi bom. Não fiz fofoca, não perdi a paciência, não fui gananciosa, sarcástica, rabugenta, chata e nem irônica. Controlei minha TPM, não reclamei, não praguejei, não gritei, não tive ataques de ciúmes, não comi chocolate. Também não fiz débitos em meu cartão de crédito, nem no do meu marido, e nem dei cheques pré-datados. Mas peço a sua proteção, Senhor, pois estou para me levantar da cama a qualquer momento. Amém. Que absurdo, pastor. Que absurdo uma coisa dessa. Eu peço desculpas, mulheres, tá? Como é que alguém pode fazer uma oração dessa aqui, pastor? Que absurdo, viu? Vamos estudar. Daniel capítulo 12, verso 1. E diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, e defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Para aqui. Bom, aqui fala de um tempo em que Miguel se levantará. E nós que viemos estudando as profecias, chegamos até o capítulo 11 na semana passada, que termina muito próximo da volta de Jesus, e é no fim daquele capítulo há uma promessa de uma grande bênção, e essa promessa ela está em todo o livro de Daniel. Porque se você parar para pensar bem rapidamente, a cada uma daquelas profecias de Daniel, elas podiam começar diferente e passar pelos reinos, como nós vimos, né? Então, começava com a Babilônia, a Medopérsia, a Grécia, a Roma, aí as profecias vão ampliando, e aí passa pela divisão do Império Romano, e aí chega no período da Igreja de Roma, e de repente chega no período do julgamento no céu, a restabelecimento, a restauração da verdade, mas todas elas, em cada capítulo, terminam com que evento? Todas. A volta de Jesus.
todas terminavam falando da volta de Jesus. Essa é a grande promessa para nós, a volta de Jesus para estabelecer justiça num mundo injusto, colocar as coisas no seu devido lugar, e diz que Miguel vai fazer isso. E eu estava aqui pensando hoje à tarde, meditando um pouquinho sobre esse tema, e penso o seguinte: essa aqui é a maior esperança do cristão. Nós vivemos por essa esperança. O verdadeiro cristão vive por essa esperança. O dia em que Jesus vai voltar para nos tirar daqui, porque eu acho que ninguém está satisfeito de viver, continuar vivendo aqui. Não é esse o mundo que Deus criou para nós, não é essa vida que Ele reservou para nós. Ninguém pode estar satisfeito. Essa é a grande esperança. E aí, no estudo do capítulo 11, vocês viram que havia uma grande guerra ali, o rei do norte e o rei do sul, uma guerra entre a Babilônia espiritual e o ateísmo. Estão lembrados? A Babilônia espiritual versus ateísmo. E aí eu me pus a pensar hoje, a grande esperança do cristão é a volta de Jesus. Mas, alguém já pensou, quando uma pessoa está num hospital, por exemplo, com um câncer, quando vem a notícia terrível, pouco tempo de vida, sofrimento, dor, angústia, alguém já pensou que esperança o ateísmo dá para alguém? As pessoas que não creem em Deus, que seguem a filosofia do ateísmo, que esperança elas têm para a solução de problemas? Nenhuma esperança. Certas filosofias de vida, certas religiões não dão nenhuma esperança. O cristianismo nos dá a maior de todas, que é a volta de Jesus, para resolver todos os nossos problemas, todos. E aqui diz que haverá um tempo em que Miguel se levantará. Já estudamos, quem é Miguel? Jesus Cristo. Já estudamos aqui que esse é um nome de guerra. É o nome pelo qual Cristo se apresenta quando Ele está em combate, em confronto pessoal com quem? Com Satanás. Estudamos aqui. Sempre que aparece o nome Miguel, são raras as vezes, ele aparece sempre no contexto de um confronto pessoal entre Jesus e Satanás. Por isso é um nome de guerra. Por isso ele se apresenta com esse nome. E aqui vem uma das poucas citações que aparece Miguel. Diz que nesse tempo se levantará Miguel. Por que a Bíblia fala em levantar-se? Alguém que se levanta estava em que posição? Que posição? Quem se levanta estava como antes? Sentado, assentado. Em que momento Miguel esteve assentado? Nós não vamos ler porque não vai dar tempo, mas se você lembrar do capítulo 7, eu não sei quem se lembra, lá diz assim: assentou-se o tribunal, o ancião de dias. Estão lembrados? Abriram-se os livros e aí Jesus aparece, cabelos brancos como lã, e ali tem um tribunal, e Jesus está assentado nesse tribunal, ao lado do Pai, nesse julgamento lá no céu, que começou quando? 1844. Estudamos no capítulo 8 e 9, a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que termina com a purificação do santuário, que significa o início do julgamento no céu. Portanto, Jesus se assentou quando esse tribunal se reuniu, 1844. Quando é que termina o julgamento? Quando Jesus vai voltar. É quando ele se levanta do julgamento e ele vem para voltar. Portanto, aqui está determinando, esse verso está dizendo isso, que Jesus estava participando de um julgamento no céu e de repente ele se levanta, ou seja, encerrou o julgamento, selou o destino das pessoas. Quem está salvo, quem está perdido, está perdido. Miguel se levantou para vir resolver o nosso problema aqui na terra. Por isso a importância desse verso 1 do capítulo 12, momento fundamental, mais esperado. Olha só, aqui diz que há um tempo de angústia qual nunca houve. Um tempo de angústia qual nunca houve. Interessante. Quem quiser anotar, pode anotar, você confere em casa. Interessante, se você for lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 21, você vai ver que Jesus vai falar de um tempo de angústia, de aflição, ele diz. Um tempo de aflição qual nunca houve até agora, ele diz. Será que ele estaria falando do mesmo tempo de aflição que está se referindo agora no capítulo 12 de Daniel? Não está. Não está. Tem uma diferença. Se você for ler o contexto, porque o verso 22 de Mateus 24, o verso 22 diz que esse tempo teria que ser o quê?
abreviado, senão o povo de Deus não resistiria. Jesus está falando da grande aflição, do período dos 1260 anos da perseguição da igreja. Esse período tinha que ser abreviado, senão ia extinguir da terra o povo de Deus. Aquela aflição, angústia, o tempo de angústia de Mateus 24, é um tempo de angústia para a igreja, que durou 1260 anos. Aqui não, aqui diz um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve o quê? Nação. Esse tempo de angústia agora, ele é internacional, ele é para as nações, ele é mundial, atinge a todos. É um tempo de angústia terrível, muito pior. Por quê? Esse é o tempo de angústia relativo ao derramamento das últimas pragas. É esse aqui, é o das pragas de Apocalipse 16. O que Jesus fala lá em Mateus são os 1260 anos da perseguição da igreja, que são coisas diferentes, tá? E é bom a gente entender isso. Verso 2: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Esse verso aqui vocês vão ouvir falar dele muitas vezes, porque aqui tem uma palavra-chave. Quantos ressuscitarão do pó da terra? Quantos? O que diz aqui? Quantos? Muitos. Muitos são todos? Bom, então nós temos que entender isso aqui. Porque quando o verso diz que quando Miguel se levantar, muitos ressuscitarão do pó da terra, esse verso não se enquadra nas duas ressurreições que nós já estudamos. Não se enquadra. Por quê? A primeira ressurreição, que é a dos justos, todos os justos serão, os que estão vivos, permanecerão vivos, serão transformados e serão arrebatados. Os mortos justos, o que acontece com eles? Ressuscitam, são transformados e arrebatados. Mas todos os justos. Aqui diz que muitos serão ressuscitados, uns para a vida eterna, portanto não são todos os justos, uns, e outros para vergonha e horror. Ora, também esse verso não se aplica à segunda ressurreição, aquela que acontece após os 1000 anos. Por quê? Porque lá todos os ímpios ressuscitam para receber a recompensa e destruição final. Todos. Portanto, estes aqui não se encaixam nem na primeira ressurreição e nem na segunda. Por isso que esse verso é utilizado quando se diz que haverá uma ressurreição especial. Especial, guarda isso. A gente não toca nesse assunto quando faz o estudo bíblico sobre a questão do que acontece após a morte e sobre as duas ressurreições, para não confundir a cabeça das pessoas. É bom que a pessoa saiba a ressurreição dos justos e a dos mortos. Chegou hoje o dia em que já há condição de se dizer que haverá uma terceira ressurreição chamada na Bíblia de especial. Por quê? Para quem é esta ressurreição? Lembra-se quando Jesus estava na presença de Caifás? Marca quem quiser conferir. Eu vou dando as referências para quem quiser conferir. Mateus 26:64. 26:64. Você pode ler em casa. Jesus disse para ele assim, para Caifás, que ele ainda haveria de vê-lo como? Retornando em glória. Ora, Caifás vai se salvar? Não, foi um dos que participou da morte de Jesus. Como que ele, participando da morte de Jesus, sendo um ímpio, poderia ver Jesus voltando em glória? Ele faz parte da ressurreição dos justos? Não. De que ressurreição ele faz parte? Especial. Lá em Apocalipse 1:7, marca aí, Apocalipse 1:7, um verso muito conhecido, diz assim: e todos os olhos o verão, mesmo aqueles que o traspassaram. Quem foram aqueles que traspassaram Jesus? Participaram da sua morte e execução. Diz que estes também veriam Jesus voltando. Ora, não são justos, também participarão da ressurreição especial. Portanto, é assim, quando Jesus voltar, aqui a Bíblia não fala exatamente em período de tempo, ela só dá a entender o seguinte: quando Jesus voltar, vai haver primeiro uma ressurreição especial. Ressuscitam alguns ímpios, os que participaram da morte de Jesus, ressuscitam para ver Jesus voltar. E o que acontece com eles quando vêm? Serão fulminados pela glória de Cristo. Esse é um tipo de castigo. Eles ressuscitarão para ver quem eles mataram. E aí são mortos outra vez e vão esperar os 1000 anos. Deu para entender?
ressuscitam, veem Jesus voltar, são fulminados pela glória de Jesus e esperam uns 1000 anos para a destruição final. Bom, mas fala que há um outro grupo de justos que ressuscita aqui. Quem são esses? Os que se depreende da Bíblia, lá em Apocalipse 14, são aqueles que vão participar da grande tribulação, da grande perseguição final. Os mártires do tempo do fim. Alguns que morreram por Jesus serão perseguidos e mortos por Jesus no tempo do fim. Alguns destes serão ressuscitados nessa ressurreição especial, para que eles possam ver aquilo pelo qual eles tanto lutaram e esperaram. Participarão de uma ressurreição especial. Em seguida vem então a ressurreição dos justos. Aí passam-se 1000 anos e a ressurreição dos ímpios. Deu para entender? Foi claro? Ok, então vamos seguir. Verso 2, agora verso 3. Os que forem sábios, presta atenção nesse verso. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Amigos, este é um dos versos mais gostosos para se ler na Bíblia. Vocês conseguiram entender o que esse verso está dizendo? Então, vamos mastigar o verso. Primeiro, aqui diz assim, os que forem sábios. Primeira pergunta, quem é sábio de acordo com a palavra de Deus? Quem é sábio? O verso responde. Os que forem sábios, pois, o que eles fazem? Resplandecerão como o fulgor do firmamento. O que eles fazem? Os que a muitos conduzirem a... Quem são os sábios de acordo com a palavra de Deus? Os que pregam o Evangelho e conduzem pecadores para a salvação. A estas pessoas Deus chama de sábios. Alguém pode estar ouvindo e dizer assim, peraí, mas sábio não é aquele cara que é culto, que tem 5 diplomas universitários? Não. Pode ser sábio de acordo com a filosofia mundana, sabedoria humana, cultura humana. Isso não é sabedoria de acordo com o pensamento de Deus. Para o pensamento de Deus, sábio é aquele que conduz outros à salvação, que comunica Cristo para as pessoas. Esse é sábio de acordo com o pensamento de Deus. E aqui diz que eles serão eternos, resplandecerão como as estrelas. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Quer dizer o seguinte, essas pessoas que são exaltadas hoje, os ídolos, os artistas, os poderosos do mundo inteiro, os grandes soberanos, aqueles que governam nações, que mandam no nosso destino, aqueles que são exaltados de todas as formas, jamais brilharão eternamente como as estrelas, a não ser que aceitem Jesus como Salvador. Agora, aquele que é humildezinho hoje, ninguém sabe quem ele é, está quietinho no canto dele, ele será exaltado como uma estrela se ele conduzir outras pessoas para a salvação. Este será exaltado durante toda a eternidade, enquanto que os exaltados de hoje nem saberemos quem foram. É como se eles não tivessem existido, diz a Bíblia. Então você pega hoje um grande governante, um homem poderosíssimo, a Bíblia diz que ele será como se nunca tivesse existido. Eu tenho pena dos que se consideram sábios hoje, esses que pegam a palavra de Deus, as profecias, e dizem assim, isso aqui é um absurdo, isso aqui não tem condições, isso aqui é coisa para crente ignorante. Tenho pena. Logo, em breve, serão apagados, deletados da memória humana, deletados, como se nunca tivesse existido. E aquele simplesinho que acredita nisso aqui será exaltado por toda a eternidade. É assim que vai funcionar, e a gente tem que escolher de que lado quer ficar. E aqui diz que aquele que conduz alguém para a salvação, amigo, não precisa, eu vou ler um verso aqui, se alguém quiser acompanhar, mas esse eu não posso deixar de ler, esse aqui é demais. Tiago, capítulo 5, verso 20, se alguém quiser acompanhar, é só marcar a página de Daniel 12, marcar porque nós vamos voltar para a sequência, mas Tiago 5, 20, eu não posso deixar de ler, porque Tiago 5, 20 diz assim, olha que coisa importante para nós, diz assim, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados.
Você entendeu o que esse verso está dizendo? Você entendeu o que esse verso está dizendo? Aquele que ajuda um pecador a sair do seu caminho errado, aquele que converte uma alma e leva para Jesus, além de salvar essa pessoa, diz que ele, com o seu comportamento, com a sua atitude, cobrirá uma multidão de pecados. Sabe o que Deus está dizendo? Mauro, você tem muito pecado na sua vida? Eu sei que tem, Mauro. Cada pessoa que você traz para mim, eu apago com uma borracha uma multidão dos seus pecados. Promessa de Deus. Você quer apagar um monte de besteira que você fez na sua vida? Leva pessoas para Jesus. É o trato, é o acordo. Jesus está dizendo, traz gente para mim e eu vou apagando. Sabe por quê? Porque aquele que traz pessoas para Jesus, que se dedica à palavra, ele é transformado, ele nunca mais será o mesmo. Nunca mais, pode ter certeza. Ele não é, jamais vai ser o mesmo. Por isso que preocupa a igreja uma pessoa que não faz evangelismo e não se preocupa com a salvação dos outros. Isso preocupa a igreja. E Deus diz assim, ó, apago uma multidão de pecados. Então, já não fosse por outros motivos, só esse seria suficiente para a gente acordar e desde cedo começar a se preocupar. Para quem eu vou dar estudo bíblico hoje? Já seria motivo suficiente, só para apagar a multidão dos pecados. Dá para fazer um sermão sobre isso aqui, mas a gente precisa andar. Diz assim, verso 4: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Interessante aqui é que Deus mandou ele encerrar as palavras, fechar, né? Sela o livro, porque é para o tempo do fim. Daniel, isso aqui é o seguinte, fecha, porque grande parte dessas profecias que eu ditei para você escrever, que o anjo te contou, que o próprio Jesus conversou com você, não é para o teu tempo, não é para agora, para o tempo que você está vivendo, isso é para o tempo do fim. Aí diz, muitos esquadrinharão essas profecias. O que é esquadrinhar? Pesquisar, fuçar, tentar desvendar. Esquadrinhar é desvendar, tá? Pesquisar. E o saber se multiplicará. Algumas traduções dizem que a ciência se multiplicará. Interessante que eu já vi, e não está totalmente errada essa aplicação, né? A gente diz assim, porque no tempo do fim a ciência vai se multiplicar e isso vai fazer com que aumentar o conhecimento da Bíblia. É parcialmente correto, mas não é exatamente o que o verso está dizendo. Porque o que o verso está dizendo que vai se multiplicar é a ciência, é o conhecimento das profecias. É isso que o verso está dizendo. O que vai se multiplicar é o conhecimento, a ciência, conhecimento das profecias. Mas também no tempo do fim a ciência em geral também cresceu, se desenvolveu e até facilitou também essa tarefa. Mas o que a Bíblia está falando é que no tempo do fim é que essas profecias seriam desvendadas. E a gente vem ensinando aqui o que? Algumas profecias só serão completamente compreendidas depois que acontecerem. Porque a gente olha para trás, para o passado, vê a história, como vem acontecendo com várias dessas profecias, aí você vê o cumprimento dela no passado, fica mais fácil de entender o que ela estava dizendo. Algumas profecias são melhor compreendidas depois que elas acontecem. E a Bíblia profetizou isso, que no tempo do fim o conhecimento da profecia seria desvendado. Verso 5: Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio e o outro do outro lado. Aqui ele está se referindo outra vez a anjos, né? Ele está aqui, está em pé, viu dois anjos em pé, um de frente para o outro, e ele vai ver aqui um diálogo entre os anjos. Verso 6: Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: Quando se cumprirão estas maravilhas? Um anjo fazendo a pergunta: Quando se cumprirão estas maravilhas? Ouviu o homem vestido de linho. Quem é o homem vestido de linho? Miguel, Jesus. Eu ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita, presta atenção, levantou a mão direita, à esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente. Amigo, o Filho de Deus, o Filho do homem, Jesus Cristo, jurando pelo próprio Pai. O quê? Que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Já estudamos, sabemos a que equivale esse período. Quantos anos? 1000
260 anos. Jesus jurando, prometendo que as maravilhas viriam depois de 1260 anos. E o final do verso diz: e quando se acabar a destruição do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Vejam, Jesus deu resposta parcial à pergunta. Foi feita uma pergunta e ele deu uma resposta parcial. Ele diz: olha, uma parte referente à perseguição do povo de Deus, está dito aqui, isso vai terminar depois de 1260 anos. Porque a pergunta comportava 2 episódios, e isso nos leva lá para o capítulo 8 de Daniel. Lembra-se? Até quando durará essa coisa dele ir até o príncipe do exército, tirar o seu sacrifício diário, a assolação desoladora? Quanto tempo? E a restabelecimento, a restauração da verdade. São 2 coisas, 2 períodos diferentes e 2 respostas. Jesus respondeu o primeiro aqui, nesse verso, 1260 anos, e nós já estudamos isso. Aqui se refere a esse período, tá? Agora verso 8. Eu ouvi, porém, não entendi. Daniel falou: eu ouvi, mas não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele queria um esclarecimento melhor. Ele respondeu, olha o que Jesus respondeu para ele. Isso aqui serve para nós. Ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. O que Jesus respondeu? Vai, Daniel, calma, descansa, confia em mim, deixa nas minhas mãos. Sabe por quê? Isso eu não vou explicar para você agora, porque isso não é para você, isso é para o tempo do fim. Não é para você. Você não tem que entender isso aqui. Isso aqui é para o tempo do fim. O que eu tiro de lição para mim nesta resposta de Jesus? Pensa um pouquinho. O que você tira para você e eu tiro para mim? Primeiro que Jesus disse: vai, Daniel, ou seja, deixa nas minhas mãos, confia em mim. Vai, Daniel, faz o que você tem que fazer, escreve, deixa o resto comigo, é comigo o resto. Mas, sabe, o que a gente tira de lição é um princípio também. As profecias não são dadas para satisfazer curiosidade humana. Brincadeira de futurologia, ficar adivinhando, não. A profecia tem um fim prático, específico. Primeiro, aumentar a nossa fé, mostrar que o mundo está no comando de Deus. Esse é o sentido da profecia. Deus dizendo: o mundo está nas minhas mãos, jamais saiu do meu controle. Mas Deus revela até onde nós temos condição de entender e pede que aguardemos aquilo que vai se cumprir no futuro. Ou seja, a profecia não é para satisfazer curiosidade de ninguém, ela tem um efeito prático. O que é para saber agora, Deus fala. O que não é para saber, Ele diz: vai, Mauro, vai, Daniel, vai, Pedro, vai. Não é para você agora. Fica tranquilo, confia em mim. O que é para você saber agora, eu já revelei. O que não é para o tempo do fim. Que coisa impressionante. Significa que para nós hoje existem coisas reveladas, e ainda mais nós que estamos vivendo no tempo do fim, estamos tendo todas essas revelações, mas ainda um percentual bem pequeno, 1%, 2% de profecias ainda não desvendadas. E Deus não se agrada com curiosidade irreverente, futurologia. Deus não se agrada com isso. Chute, não. No tempo certo nós vamos ter a revelação de cada profecia, das que faltam. Verso 10, estamos terminando. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles, o que diz aí? Entenderá, mas os sábios entenderão. Amigo, tem um negócio aqui impressionante. Está dizendo que os que são perversos, os que não têm bom coração, podem pegar a Bíblia, ler de cabo a rabo, com toda a sua cultura, em várias línguas, fazer o que quiser. Deus diz assim: eles não entenderão. Pode ter a cultura que tiver, a esperteza que tiver, não vai entender. Aí ele vai ficar lendo e falar assim: mas esses crentes aí são, que besteirada isso aqui. Não vai entender. Problema aqui no coração. Deus diz: não vai entender, com toda a cultura que tem. Por isso me preocupa quando uma pessoa muito inteligente, muito culta, começa a ler a Bíblia e não entende nada e fica nos criticando. Me preocupa. Porque Deus diz que só os sábios entenderão. E quem é sábio? É outro conceito. Portanto, não estranhe
Muitos não vão entender nada. Isso que para nós aqui está claro, não tem a menor... As outras pessoas vão ler e vão dizer que nós estamos loucos. Loucos, é um absurdo, porque eles não conseguem ver o que nós estamos vendo e entendendo, porque é a ação do Espírito Santo. Não fosse a ação do Espírito Santo, nós não entenderíamos. Nós somos privilegiados, somos protegidinhos do céu. Essa é a verdade. Nós somos protegidos de Deus. E aqueles que têm o coração perverso, como diz aqui, não entenderão. Não vão entender mesmo. A cultura deles não vai servir para entender uma só linha da Bíblia. Uma só linha. Verso 11. Depois do tempo em que o sacrifício diário foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 90 dias. 1290 dias. Aqui surge um segundo período profético. Porque até agora a gente vem estudando sempre quantos dias? Quantos anos? 1260. Agora Jesus fala em 1290. É uma profecia diferente, é um novo período. Qual é o ponto de partida? Quando for o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora. Então são 1260 anos. Interessante que nós sabemos que esse poder que gera o que a palavra de Deus chama aqui de abominação desoladora, nós já estudamos nos capítulos anteriores, sabemos que ele realmente, historicamente, se estabeleceu no ano de 538, com aquele decreto de Justiniano, e vai até o ano de 1798, decreto quando a igreja de Roma é estabelecida como a igreja oficial do Estado, isso oficialmente. Mas aqui fala de um período um pouquinho anterior, porque fala do momento antes dele se estabelecer definitivamente historicamente. Os autores mencionam um fato interessante, que foi o momento em que isso começou a acontecer, em que esse poder começa a chegar nesse status. Foi quando Clovis, rei dos francos, uma daquelas tribos, lembram as tribos? A Europa se dividiu em quantas tribos? Os francos eram uma das tribos. Essas tribos, um rei deles, Clovis, se converteu ao catolicismo e fez uma aliança. Essa tribo, esse povo fez uma aliança com o bispo de Roma. É a primeira notícia que se tem na Bíblia da união oficial da igreja com o Estado. E aqui então essa falsa conversão, porque na verdade não houve a conversão genuína, foi que deu o ponto de partida para essa profecia. Aconteceu no ano 508, 30 anos antes. Começou esse trabalho. Por isso que Jesus falou em 1290 anos. Se você contar de 508 mais 1290 vai dar exatamente 1798. Essa profecia está estabelecendo uma coisa um pouco diferente da anterior. E vai haver agora um terceiro período profético que acrescenta mais um fato. Verso seguinte, verso 12. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Olha aqui, um outro período de anos. 1335 anos agora. Mas para ninguém ficar confuso, em termos bem práticos, vamos separar. 1260 anos, o que era? Perseguição da igreja, guarda assim. 1260 anos. A igreja foi perseguida por esse poder eclesiástico romano. Perseguição. 1290 anos, o que era? Estabelecimento desse poder como a assolação desoladora. 1290 anos. Aqui não está falando de perseguição. Estabelecimento do poder. E os 1335 anos, que tem mais 45 anos aqui, para que é? Pelo verso 11 e 12, você é obrigado a deduzir, como eles estão unidos, você é obrigado a deduzir que o ponto de partida é o mesmo, ano 508. Quando você adiciona no ano 508 mais 1335 anos, você chega numa data, se fizer a conta aí, 1843. O que aconteceu neste ano, 1843? Começou um movimento religioso de pregação e restauração da verdade. 1843. Portanto, esse período dos 1335 anos tem a ver com a restauração do quê? Da verdade de Deus. Tudo na mesma profecia. Então, uma profecia fala sobre a perseguição do povo de Deus. A outra fala sobre o estabelecimento da... Como é que pode? Aqui a palavra para mim, da abominação desoladora.
Parece um palavrão. Abominação desoladora. E o outro período fala da restauração da verdade de Deus. 3 períodos proféticos dentro do capítulo 12. Tá? Último verso. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Está falando para quem? Daniel. Tu, porém, Daniel, segue o teu caminho até o fim. Pois, deu uma má notícia para ele. Hein? O quê? Descansarás. Eu tinha 90 anos aqui. Descansarás. E ao fim dos dias te levantarás. Agora vem a boa notícia. Te levantarás para receber a tua herança. Deus falou para Daniel. Daniel, terminou? Acabou de escrever os 12 capítulos? Acabei, Senhor. Mas eu estou curioso com aquele negócio lá. Daniel, esquece. Esquece. O que você tinha que saber, já sabe. O resto não é para você. Deixa comigo. Esquece. Você vai descansar. Vou, Senhor? Vai. Você vai descansar, Daniel. Você já está com 90. Mas ó, descansa. Porque quando você abrir os olhos, você vai estar no meu colo. Você acha que ele ficou triste? Descansou triste? Não pode descansar triste. Ele sabe o Deus que ele serve. Descansou sabendo que a coisa mais certa de toda a vida dele é que quando ele abrir os olhos, ele vai estar no colo de Jesus. E como vai estar, né? Olha o trabalho dele. 90 anos dedicados à causa de Deus. Fiel. Não queria ser mais inteligente do que ninguém. Não se achava mais esperto do que ninguém. Era humilde para fazer o que Deus mandava. E fazia. Com humildade. Deus mandou fazer? Eu faço. Para encerrar, eu sempre gosto das histórias, né? Um homem, um executivo entrou numa lanchonete para fazer um lanche com sua pasta, com o seu notebook. Sentou ali na lanchonete, um restaurante na verdade, pôs o notebook em cima da mesa, né? Tem muito executivo que faz isso, não para trabalhar nem para almoçar. Ligou ali o notebook, o garçom veio para atendê-lo, ele fez lá o seu pedido. Isso ele está mexendo ali no notebook para tentar baixar os e-mails. O garotinho chega e bate no ombro dele. Moço, o senhor tem um trocado? E ele ali mexendo nos e-mails. O senhor tem um trocado? Peraí, garoto, você está me atrapalhando, pera um pouquinho. O senhor tem um trocado? Eu falei, não tenho trocado. Daqui a pouco, moço, o senhor poderia pagar um sanduíche para mim? Ele pensou, como esse garoto não vai me deixar aqui. Tá, vê aí, vê o sanduíche que você quer, pega aí para o garçom. E não dava bola para o moleque. E continuou mexendo. Aí o garçom veio, já ia botar o menino para fora, ele falou, não, vê um sanduíche para ele, vê o que ele quer, dá um sanduíche aí para ele. E ele tinha pedido um cardápio, né? Aí ele continuou trabalhando, moço, dá para pedir para ele passar manteiga? Pede aí, passa manteiga no pão dele. Aí sentou, aí daqui a pouco, moço, eu posso pedir um prato igual ao seu? Garçom, faz o seguinte, vê o que eu pedi para mim, você serve para ele também, para eu poder trabalhar, senão eu não vou conseguir trabalhar. Aí o garoto sentou do outro lado da mesa. E ele mexendo ali, o garoto falou, o que o senhor está fazendo, moço? Eu estou aqui trabalhando, estou aqui mexendo, pegando meus e-mails. Moço, o que é e-mail? Como é que eu vou explicar para esse garoto? E-mail é uma espécie de carta assim, eletrônica, que você comunica com as pessoas, fala, é um negócio que você faz pela internet. Moço, o que é internet? Internet é um meio que você tem para se comunicar, falar, ouvir música, conversar, ler jornal. É um meio eletrônico, é um mundo virtual. Moço, o que é mundo virtual? Falei, rapaz, não vai dar para comer hoje, não tem jeito. Falou, rapaz, mundo virtual é uma coisa imaginária na nossa cabeça, assim, que você faz de conta, você imagina que é. Na verdade não é, mas você imagina, você faz de conta que é. Você imagina na sua cabeça como se fosse real, mas não é. Mas você não, olha, me deixa trabalhar que você não vai entender o que é virtual. Ele falou assim, não, virtual eu entendo sim. Ah, você entende? Aí começou a dar atenção. Falou, é porque eu também vivo num mundo virtual. Falou, você tem notebook? Falei, não, o que é notebook? Falei, é um computador. Não tenho. Então como é que você consegue viver no mundo virtual? Falei, eu consigo, porque na minha casa, a minha mãe eu nunca vi. A minha mãe, desde que eu nasci eu nunca vi minha mãe. Eu fico imaginando como que ela é. Aí eu fico tomando conta do meu irmãozinho e eu dou água para ele pensar, imaginar que é sopa. Aí a minha irmã sai para trabalhar e ela fala que vai vender o corpo. Mas é tudo mentira, porque ela sempre volta com o corpo. Nunca vende.
E meu pai, eu também não vejo meu pai faz muito tempo, porque ele está preso, está na cadeia faz muitos anos. Aí eu fico imaginando que vai ter um Natal que eu vou ver meu pai, minha mãe, e vou ganhar um montão de brinquedo. Não é isso que é mundo virtual, moço? Ele fechou o computador, começou a olhar para o garoto, caiu uma ficha e começou a comer junto com o garoto. Sabe, amigos, Deus não propôs para nós não estamos esperando um mundo virtual. As promessas que Deus tem para nós, da nova terra, não é um mundo virtual. Não é um mundo imaginário que todo mundo vai ser feliz, que você vai ter que imaginar as coisas boas, sem doença, sem morte, sem lágrima. Não é um mundo virtual. Deus está propondo um mundo do real e verdadeiro. E é por esse mundo que eu vivo e espero hoje, porque eu creio que esse mundo é real para nós. Que Deus possa te abençoar, que você possa usar os últimos dias da sua vida para levar pessoas para Jesus e apagar uma multidão de pecados, e que você, como eu, tire o resto dos dias da sua vida se preparando para esse mundo real que Deus separou para nós. Próxima quarta-feira, parábolas de Jesus. Vamos ver o que Jesus vai ensinar para nós através daquelas historinhas que ele conta. Essas histórias que eu conto aqui nada mais são do que as parábolas modernas. Quem ensinou isso para nós foi Jesus, a contar essas histórias. Eu vou pedir ao pastor Marcelo para nos despedir com oração, e nós temos um encontro marcado então na próxima quarta-feira.